Prezados amigos, irmãos, muito boa tarde, na paz de Cristo. Como foi que vocês passaram a semana? Bem? Na presença de Deus, aqueles que são cristãos, na presença de Deus, está tudo bem? Estamos terminando a semana, está chegando o fim do Santo Sábado e vai entrar nova semana. Desejamos estar todos na presença de Deus, porque sem a presença de Deus a gente nada somos, nem podemos viver. Olha, nós vamos falar um pouco, um tema, aquele que vive junto de Deus, quem vive na presença de Deus. Já fizemos um live aqui, Viva na Presença. E hoje falamos daquele que vive na presença de Deus. Não há distância para que Deus não esteja perto de quem Ele ama. Muitas vezes a gente até se afastamos da presença de Deus, fazendo as nossas coisas, nossas tarefas, se esquecemos de que a Bíblia diz que buscar primeiro o reino de Deus, buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, e depois as outras coisas o Senhor nos acrescenta. Então, nós vamos falar de Jacó. Jacó era filho de Isaque, neto de Abraão, o pai da fé, Abraão. E Jacó tinha um irmão, o irmão mais velho, que era Esaú. Se você começar a ver a Bíblia no capítulo 37 de Gênesis, quando nos fala que a esposa de Isaque, Rebeca, ela estava grávida em estado de gestação, mas era um tempo que as pessoas não sabiam de nada, era um tempo da inocência, mas as pessoas tinham o privilégio de, quando eles estavam em um problema, qualquer dilema, eles falarem com Deus. Aqueles que confiavam em Deus, que sabiam que Deus era o Criador, eles iam falar com Deus. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, respondia a eles. E instruía o que deviam fazer. Muito bem. Rebeca, com aquele problema na sua barriga, duas crianças que lutavam, ali ela se sentia desconfortável e ela não tinha com quem falar, com quem dialogar, não tinha uma pessoa que ela pudesse falar. Aí ela foi e falou com Isaque. Isaque disse para ela: vá falar com Deus, fale com Deus. E ela se retirou um pouco, orou, clamou a Deus e perguntou o que significava, que ela não estava aguentando aquela gestação, estava se sentindo muito incomodada. E Deus respondeu para ela: dentro do teu ventre tem dois povos, duas nações. Muito bem. Aí ela ficou confortada, Deus a confortou. E a vida foi até o dia de que eles vieram a nascer. E você acredita que a Bíblia diz que primeiro saiu uma mão? E aquela parteira nunca tinha visto aquilo. Depois, quando ela foi, aquela mão encolheu. Era o mais novo querendo passar na frente do mais velho, que estava indo primeiro. E logo ele vai saindo, que era Esaú, e Jacó pegou o seu calcanhar. Assim nasceram os dois. O mais velho, que era Esaú, o mais novo, que era Jacó, segurando seu calcanhar. Como quem disse: você passou à minha frente, mas eu ainda vou passar na tua frente.
Prezados irmãos, os mistérios de Deus estão todos na Bíblia. Se você quiser entender alguma história bonita do que foi passado, realmente, lê a Bíblia, ore, e o Espírito Santo, Deus vai te esclarecer para você falar. Não fica tão longe de Deus. Fica perto de Deus. Pede que Deus te honre com a sua presença. Porque assim Deus fala com você. Ele nos instrui o que devemos fazer. Como ele fez com Raquel. E nasceram aqueles dois e cresceram. Jacó vivia, era o caçulinha com a sua mãe, em casa era mais pegado. E Esaú era mais pegado com o pai por seu primogênito. Porque naqueles tempos, o primogênito era quem tinha direito a tudo. Até a bênção do pai era dele. Então, Esaú era flecheiro. Ele matava caças e trazia, fazia guisado para seu pai Isaac. Até que um dia ele foi e não achou nada. Aí ele vinha com muita fome e o seu irmão tinha preparado uma lentilha muito cheirosa, gostosa. E ele falou, me dá esse prato de lentilha porque eu estou faminto. Jacó disse, do nada, eu fiz para mim. Depois resolveu negociar. E Esaú não vigiou, irmãos. Ele vendeu a sua bênção. Ele entregou a sua bênção. Ele vendeu. Ele falou, eu te dou esse prato de lentilha se você me der a sua bênção, o seu direito de primogênito. Aí eu te dou o prato de lentilha. Mas você tem que pôr a mão aqui debaixo da minha coxa e jurar que vai me dar o seu direito de primogenitura. E ele disse sim, vendo e vendeu. Prezados irmãos, Deus é amor. Muitas vezes Deus nos dá a bênção e vem alguém e nos ilude e nós entregamos nossa bênção. Esaú vendeu a bênção. Aí quando foi um dia, Isaac viu que estava ficando perto de sua partida e ele ia dar a bênção a Esaú. E Rebeca já tinha sabido de tudo porque Deus tinha falado para Rebeca. Quando ela clamou ao Senhor que ela estava grávida, Deus disse, há 2 povos em teu ventre, 2 nações, e o mais velho servirá o mais novo. Deus já tinha falado para Rebeca. Então Rebeca, sabendo disso, ela fez o que você que lê a Bíblia sabe, que ela preparou Jacó para ir receber a bênção, imitando Esaú, vestindo suas roupas, com cheiro do mato, da floresta, com pelos de couro de ovelha nos seus dedos, porque Esaú era muito peludo. E ele foi levar um guisado que Esaú fazia, Rebeca fez, ele foi levar para Jacó, para Isaac, desculpe. Chegou lá e ele disse, quem é? Quem é essa fala? É Jacó. Ele falou, não, meu pai, eu sou Esaú, fiz o seu guisado, venho trazer. Ele falou, mas tua fala está me parecendo com a fala de Jacó. Ele falou, não, pai, o senhor está enganado, eu sou Esaú, está aqui o seu guisado. Ele falou, chega perto de mim. Cheirou, sentiu o cheiro de mato, de arbusto na sua roupa, passou a mão nas suas mãos, viu que era peluda, disse, e comeu o guisado com o sabor do guisado que Esaú fazia. Aí ele então disse, chega aqui agora para eu te dar a minha bênção. E abençoou Jacó. A bênção que tinha que ser de Esaú, o primogênito, foi para Jacó. Você vê. O nosso Deus, Ele não faz nada errado. Todas as coisas são
prometida por Deus, são feitos do Criador. Era assim que Deus queria, porque Esaú talvez não pudesse ser um israelita, fiel como depois que Jacó foi. Então, quando Esaú chegou com o guisado, aí Isaac disse: filho, eu já comi o guisado, você já trouxe. Ele disse: pai, eu não. Eu cheguei agora, pai, fiz o seu guisado. Ele falou: pois foi Jacó, me enganou. Me trouxe um guisado e eu já dei a sua bênção para Jacó. E Esaú disse: pai, meu pai, tu não tem mais nenhuma bênção para mim, meu pai. Ele disse: não, filho, a bênção que era sua, eu já dei a Jacó. Ele falou: mas meu irmão me enganou e enganou o senhor. Olha, prezados ouvintes, presta bem atenção uma coisa. Esaú esqueceu de que ele tinha vendido a bênção que Deus, que era dele, ele tinha trocado por um prato de lentilha. Você, muitas vezes, pessoas trocam Jesus por um copo de cachaça, uma água que o pássaro não bebe, mas as criaturas de Deus bebem. Deus deu juízo e o álcool tira. Trocam Jesus por um cigarro para soltar aquela fumaça que intoxica as pessoas que não fumam. Trocam Jesus por uma balada, por um carnaval, por uma mesa de jogo, por um cassino. Não sabem que Deus está vendo tudo isso. Se no momento que você vai fazer uma coisa errada, você sabe que existe Deus no céu, você não é louco. Porque os caminhos de Deus, o caminho de Deus, nem os loucos erram. Assim está escrito na Bíblia. Todo mundo sabe que a chuva cai porque vem de Deus, que o sol clareia o mundo porque é de Deus, porque Deus criou o mundo do nada, foi Ele quem fez o mundo, foi Ele quem criou o homem após ser criado e viver as bênçãos de Deus, troca as bênçãos de Deus por uma fruta, pelo pedido da sua mulher, trocou a salvação dele, não dele, mas de todos aqueles que não aceitam a Cristo, que vendem a bênção, que troca por qualquer coisa. Prezados, nós estamos no fim da história desse mundo. Jesus Cristo está voltando. E você? O que é que você vai falar para Jesus? Vai falar que nunca ouviu falar que Cristo morreu em uma cruz para te salvar, para te remir, para te livrar do laço do passarinheiro. Você não pode dizer: hoje não tem mais ninguém no mundo. Todo mundo sabe que Deus foi quem criou todas as coisas. Que Jesus Cristo é Deus também, humanizado. Nesse mundo, se entregou por mim, por você, por todos nós. Entregou a sua vida e o sofrimento que ele passou. Okay? Morreu pregado, crucificado. Passou 9 horas pendurado entre os céus e a terra. E morreu de asfixia. Porque ele estava numa situação que ele não tinha como se mover e nem respirar. Você não vai dizer que você não sabe disso, que você nunca ouviu falar dessa história, porque tanto os evangélicos pregam, como o padre também na igreja prega e fala a mesma coisa. Ele ensina também. Todos sabem. E você também entende que no dia que Deus quiser, o sopro de vida que Ele te soprou quando você nasceu, Ele vai inalar. E você vai voltar ao pó de onde você foi tomado, você, eu e todos nós. Porque quando Adão desobedeceu a Deus, vivia num paraíso, e caiu na lábia do inimigo, ele e a sua mulher, a sua companheira. Aí o pecado gerou a morte e a morte passou a todos nós. E todos pecaram. O próprio Deus olhou dos céus à terra povoada,
Ele não viu um justo sequer. O pecado gerou a morte e a morte passou a todos nós. E quando nós nascemos, já nascemos com esse salário nas nossas mãos. É o salário do pecado que nós temos que pagar, irmãos. Mas existe um remédio, o qual? O sangue vertido na cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, teve uma reunião nos céus. E Deus falou, criei o homem, e o homem amaldiçoou a terra, e o homem fez com que o pecado irradiasse o mundo, e o pecado passou a todos os seres viventes. Tudo está perdido, não há um justo sequer. E a salvação só vem através do derramamento de sangue. Aí Jesus Cristo disse, Pai, eu vou dar a minha vida pela humanidade. Eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou falar no reino de Deus, do nosso reino. Para eles, aqueles que aceitarem, será salvo. Jesus Cristo falou na sua palavra. Quem crê em Jesus, quem crê e for batizado, será salvo. Porém, o que não crê, será condenado. E Jesus veio a essa terra, se entregou por nós, sofreu. E todo mundo sabe disso. Mas ninguém quer trocar as coisas lindas, belas que o mundo oferece, os pratos, as guloseimas que o inimigo oferece, pela salvação. Esaú vendeu a sua primogenitura, perdeu a bênção. Jacó lutou, também fugiu do seu irmão, foi para a terra do seu tio, longe, e lá ele casou, foi enganado, trabalhou 7 anos por uma moça, deram outra. Trabalhou mais 7 anos pela esposa que ele amava. E quando ele estava bem rico, que ele voltava, ele foi aonde ele tinha descansado quando viajava, e lá ele lutou com Deus. Jacó lutou com Deus. Deixou as suas tendas com seus criados, suas esposas e os seus filhos, foi lá orar e ver a pedra que ele tinha feito travesseiro, e ali ele lutou a noite todinha com um homem, com um anjo. E quando vinha a alva, ele disse, eu vou parar. E aquele anjo disse, como é teu nome? E ele disse, meu nome é Jacó. E eu não te solto enquanto não me abençoares. Porque Jacó estava segurando. Aí o anjo falou para ele, agora por em diante, teu nome não será mais Jacó. Usurpador, enganador. Eu farei de ti uma nação, Israel. O teu nome vai ser Israel agora. Não é mais Jacó. Prezados irmãos, viva com Deus. Creia que Ele existe porque você vê os feitos dEle. Você dorme sem você ver. Você acorda porque Deus te acorda. Você está doente, Deus te cura. Você está sem pão, Deus te alimenta. Deus manda água para saciar a tua sede. Mas Jesus Cristo disse, eu sou a fonte da água da vida. Aquele que tiver sede, venha a mim e beba. E jamais terá sede. E nele se fará uma fonte que salta para a vida eterna. Você viu a pandemia e viu outros castigos. Aceita Jesus Cristo, o teu Salvador, que deu a vida por você. Procura ler a Bíblia. Procura uma pessoa que possa te dar um estudo bíblico, que possa orar por você. Porque Jesus está voltando. Foi a promessa dele que voltaria para vir buscar os seus filhos, os seus escolhidos, aqueles que queiram na sua morte vicária. Que essas palavras que nós hoje estamos falando não são minhas. Assista, ouça no notebook, no seu celular, no vídeo, na televisão. Prezados,
ouça esse live e guarde essas palavras no teu coração, porque essa palavra não é minha, essa palavra foi Deus quem me deu, e quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Eu estou te falando, veja no seu celular, que você vai ver, na televisão também, no Facebook você vai ver, e fica com Deus, que o Senhor possa abençoar, e possa você se entregar inteiramente a Cristo. Eu vou fazer oração por você. E vou encerrar esse live. Querido e eterno Pai, santificado seja o teu nome nos céus, na terra, como é nos céus, Pai. Nós, Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra que nos deste. Agora, Pai, nós te pedimos, ó Deus, que abençoe os ouvintes dessa palavra, que eles possam entregar suas vidas a Deus, para que um dia, quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, ele possa estar preparado para ouvir o bem-vindo de Cristo. Vinde, bendito de meu Pai, recebeu o reino que eu vos preparar desde a fundação do século. Que Deus nos abençoe. Fiquem em paz na presença de Deus. Amém.